Bem, pessoal, como eu estava dizendo, a psicanálise junguiana é uma psicanálise que pretende a psicossíntese. Quanto mais nós conseguimos nos integrar, quanto mais nós conseguimos nos inteirar, no sentido da inteireza mesmo, do inteiro, do ser inteiro, quanto mais nós conseguirmos fazer com que as nossas experiências inconscientes, inclusive, possam subir ao ego, é sinal de um ego que está mais amadurecido, mais robusto, mais preparado, né, para enfrentar esse lado que até então ele não sabe. Então, a consciência, definindo agora, né, porque eu disse que a psique, a personalidade, a pessoa humana para Jung, ela é composta de consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. O Jung vai dizer, a consciência é a única parte conhecida pelos indivíduos. Nós utilizamos essa percepção consciente no nosso dia a dia. É o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Tem pensamentos conscientes na minha mente e eu estou evidenciando, colocando através de palavras, gravando um vídeo e passando para vocês. É a consciência quem está agindo aqui. A consciência se dá, então, por 4 funções, que seriam essas funções: o pensamento, o sentimento, a sensação e intuição. O que vai diferenciar uma criança é a ênfase que ela vai ter em determinada função. Então, por exemplo, uma criança ela pode ter a função do pensamento muito mais aflorada do que a do sentimento. Isso significa que ela vai recepcionar muito mais experiências relacionadas ao pensamento, à imaginação, do que propriamente a experiências voltadas às emoções, aos sentimentos e etc. Então, além dessas funções, né, então nós temos 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Além disso, nós temos mais 2 atitudes, que aí vai montando o quebra-cabeça, né? Que é a introversão e a extroversão. Então, a personalidade ou o consciente, ele pode ser um consciente mais voltado ao pensamento, ao sentimento, à sensação e à intuição. E, na soma disso, pode ser voltado ao sentimento com a atitude de introversão ou voltado ao sentimento com a atitude de extroversão. Quer dizer, são vários quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça, né, um organograma que você vai conseguindo montar ele de diferentes maneiras. Uma, que é a introversão para o mundo subjetivo, e outra para o mundo objetivo. Uma mais voltada para o mundo interior e outra mais voltada para o mundo exterior. Ele chama, então, esse processo, né, que vai nos formando, quer dizer, nossa, eu tenho mais essas experiências realmente voltadas ao pensamento, só que a minha atitude é uma atitude mais extrovertida, né? Então ele vai dizer que esse processo de separação e afirmação de si, que é quando você vai identificando ali quem é você, como é a sua personalidade, como você opera, né, no dia a dia, chama isso de um processo de individuação. Então, quando nós nos tornamos um todo separado, porque somos singulares nesse quebra-cabeça, e indivisível, né? Ou seja, essa individuação é autoconhecimento. É o tanto que você pode conhecer de si mesmo, né? Que tanto você consegue conhecer de si mesmo é o que ele chama de individuação, ou seja, esse processo de separação onde eu me torno eu mesmo, né? Eu me identifico comigo mesmo, eu tenho essa individuação, essa formação de um ser indivisível. Quem é o Daniel? O Daniel é esse, ele se caracteriza, né? Ele lida com a forma, ele opera, a estrutura psíquica dele, ela age dessa forma e não daquela. Desse processo de individuação, se percebendo dentro das funções, quais são as funções? Pensamento, sentimento, intuição, sensação. Então, dentro dessas funções e atitudes, introvertido e extrovertido, que nasce o que o Jung chamou de ego. Então, são esses elementos, ou essas funções e essas atitudes montadas, elaboradas, relacionadas em um dinamismo psíquico que forma, né, que faz o ego. Então, o ego é o organizador.
O ego é como se fosse o filtro que faz com que conteúdos se acheguem até a consciência. Isso significa que o ego é altamente seletivo, porque é ele quem vai conhecer as nossas percepções, as nossas recordações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Só que a maior parte das nossas percepções, recordações, pensamentos e sentimentos são inconscientes. Isso é, nós passamos e a nossa maior parte da vida nós não temos consciência dela. Então, por que nós não temos consciência dela? Justamente porque o ego é extremamente seletivo. É ele quem seleciona todo esse mundo de acontecimentos que envolve a nossa vida do início ao fim, que faz com que esses conteúdos venham à consciência ou eles fiquem no inconsciente. Essa seletividade é necessária, visto que com todo o conteúdo que estamos expostos durante o dia, se tudo fosse para o consciente, ficaríamos atordoados de tanto material acumulado. Por isso o ego permite para a consciência a menor parte de nosso ser. Então o que ele está querendo dizer aqui para nós? Ele está dizendo que, no fundo, em última instância, essa capacidade de não trazer tudo à consciência é uma forma de nós não, entre aspas, sabe? Não enlouquecermos. Imagina se todas as suas experiências estivessem acessíveis neste exato momento à sua consciência. A primeira vez que você queimou a mão, a primeira vez que você tomou um choque, a primeira vez que você sentiu frio, a primeira vez que você entrou numa água gelada, a primeira vez que você teve dor de garganta, a primeira vez que você sentiu uma dor de cabeça, e a primeira e até hoje, quer dizer, a primeira vez que você sentiu dor de cabeça e todas as outras vezes que você sentiu dor de cabeça estivessem acessíveis à sua consciência nesse momento através das percepções, dos sentimentos, das sensações, etc. Imagina se tudo isso estivesse acessível para você nesse momento. Certamente nós não aguentaríamos. Então o ego ele seleciona isso, né? Ele seleciona para que possa passar ao consciente. Quanto mais esse consciente entre aspas, vai se amplificando, vai aumentando o seu espaço de conteúdo, mais significa que esse consciente está preparado para receber. E se ele está preparado para receber, é por isso que o ego está tendo essa seletividade, permitindo esse acesso do inconsciente, de conteúdos inconscientes para o consciente. Então, o ego fornece à pessoa ou à personalidade uma identidade, isso é, uma separação. O que o ego selecionou na minha vida é isso. E o que o ego vai selecionar na vida de outro é outra coisa. Quer dizer, é uma identidade. Você é um e você é outro. Isso fica muito claro numa série chamada This Is Us, onde a narrativa da história familiar ela é narrada pelo menos por, três percepções principais, que são as três percepções dos três irmãos. Quer dizer, um mesmo evento, um mesmo dia, uma mesma festividade, sendo contemplada por pessoas diferentes, com funções e atitudes diferentes, faz com que o ego de cada uma delas sejam egos diferentes, porque elas experimentaram o mesmo evento de maneiras distintas, né? Então o ego ele fornece à pessoa, né, esses filtros que é filtrado por uns e não é filtrado por outros, e é filtrado por outros e não é filtrado por um. Esses filtros eles definem a nossa identidade. E também a continuidade, quer dizer, é justamente por essas experiências que o ego permite vir à consciência que faz com que eu consiga entender que eu sou mesmo hoje, entre aspas, que eu era ontem. Então isso também faz parte de uma individuação. Esse processo de identidade, isso é separação, e continuidade, quer dizer, eu ainda permaneço sendo eu mesmo, né? Mesmo que com outras experiências que agora fazem parte da minha consciência, que o ego conseguiu perceber, mesmo com essas outras experiências, eu continuo sendo o Daniel de 3 anos, de 4 anos, que entrou na pré-escola, etc. Certo? Então o ego, ele determina que passa para a consciência, faz parte da função dominante. Se a pessoa, por exemplo, a função dominante significa, por exemplo, a pessoa ela é mais sensitiva, ela é mais voltada às sensações. Então, o ego vai permitir que passe para a consciência mais experiências emocionais.
Se a pessoa ela tem uma função mais pensativa, ela é mais do pensamento, o ego vai permitir que passe ao consciente as experiências do pensamento e assim sucessivamente, tá? Quanto mais individuada a pessoa é, mais o ego dela irá permitir ter acesso às experiências pela consciência. Por outro lado, as experiências muito fortes podem também forçar essa passagem pela barreira do ego. O que veio à mente aqui, né, no insight enquanto eu estava falando? A pessoa que tem um ego extremamente fragilizado, você já percebeu a necessidade dela de se comprovar? E que diante das determinadas situações e de determinadas falas das pessoas, ela é extremamente impactada? Como se ela não tivesse sido individuada, ela não tivesse passado por uma individuação, e aí ela fica precisando sempre de se reafirmar, sempre de se demonstrar e sempre da aprovação do olhar do outro, né? E aí quando a pessoa ela tem uma individuação, quer dizer, ela sabe que ela é ela mesma, certo? Então as falas dessas pessoas, os julgamentos dessas pessoas, muitas vezes não têm muito impacto sobre ela, porque ela já passou por esse processo de separação, ou seja, uma identidade, esse sou eu, e continuidade. Isso significa, cara, eu sou eu mesmo. Eu sou eu com 3 anos, com 5 anos, e eu sou eu agora com 12, com 15, com 20, porque eu tenho outras experiências. Então, isso é muito importante, né? Eu até coloquei aqui. Aqui eu fiquei pensando em como a nossa personalidade também está ligada a fatores de contingências externos, pois existem eventos fortes o suficientes capazes de entrar na consciência e formar a nossa identidade, a nossa continuidade. Eu não tenho dúvida disso daqui, porque nós somos atravessados por determinadas situações. Quer dizer, então, apesar dessa teoria junguiana, inicialmente a gente fala, nossa, mas é só sobre o mundo interno? Não, os fatores externos têm a possibilidade de formar a nossa consciência e o nosso eu, o nosso ego, na medida em que fatores externos nos atravessam, né? Então, vamos colocar um caso, uma vez que eu vi em Londrina, né, um acidente, estava tendo uma tempestade, o pai e o filho estavam indo para casa, o pai foi abrir a porta do carro, destrancar a porta do carro, o filho ficou esperando na calçada, caiu um galho da árvore, matou o menino na hora, se eu não me engano, com 13 anos de idade. É um fator externo, contingencial, que ele vai forçar essa passagem. Quer dizer, a pessoa ela vai ter uma formação de pensamentos, de sentimentos, de sensações, de percepções, que isso foi atravessado, né? Então, não é uma coisa assim que o ego muitas vezes tem força o suficiente para barrar isso. Isso vem à tona e forma muito do que aquela pessoa vai ser a partir de um evento como esse. E assim nós poderíamos dar N exemplos. Bem, mas o que eu gostaria de explicar e evidenciar nesse vídeo é exatamente o fato de que o ego ele é esse filtro que permite determinadas experiências vir à consciência, que esse ego está diretamente ligado a determinadas funções e atitudes, e que essas funções e atitudes e esse filtro do ego faz com que nós passemos por um processo de individuação, isso é separação, identidade e continuidade, de continuar sendo a mesma pessoa, e que isso forma quem nós somos. Ok? Até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar tchau.